Senhores, algumas pessoas sempre pedem para falar um pouco sobre placas de micro-ondas, e nós estamos trazendo aqui algumas placas. Quando você inicia a fazer a verificação de uma placa, primeiro você dá uma olhada nela assim, visualmente, olha se não tem isso aqui é uma placa de dupla face, né? Quer dizer, os componentes ficam dos dois lados da placa, né? Então você vai olhar o capacitor assim, se não tem um capacitor estourado, um diodo, olhar o transformador, se não tem alguma marca assim, visualmente assim, você dá uma olhada assim, visualmente. Eu digo que ele tem componente dos dois lados, porque tem os componentes aqui e tem os MSDs que ficam aqui do outro lado aqui, ó, diodos, alguns resistores, transistores, como esse aqui são transistores. Você às vezes precisa até de uma lupa para trabalhar, até às vezes até microscópio. Então tá, aqui você olha esse aqui todo visualmente. Depois que você olha visualmente, que você não enxerga nada que possa ser à primeira vista o defeito, você parte para a tentativa de conserto, procurando mesmo com o multiteste, né? Aqui tá outra placa aqui, ó. Aqui componentes pelo outro lado, e os componentes maiores por esse lado aqui, né? Também tem componentes menores, como um diodozinho aqui, que poderia ser um MSD pelo outro lado. Uma outra placa aqui, da mesma forma. Então quando você vai pegar uma placa dessa aqui, você vai fazer uma verificação. Então uma das primeiras coisas que você tem que fazer, primeiro, a placa não acende de forma nenhuma. Então você não precisa nem começar colocando corrente nela, colocando a tensão. Você pode vir aqui isso aqui é o primário do trafo. Você pode meter as ponteiras do multiteste. Você pega a ponteira do multiteste e joga diretamente aqui na entrada do trafo aqui, ó. Vou puxar aqui a ponteira aqui que essa aqui recolhe. Você mete a ponteira aqui, ó, diretamente aqui. O bicho lá está desligado, viu? É somente um exemplo aqui. Você coloca a ponteira aqui. Opa, desculpem aí. Deixa eu baixar um pouco mais aqui, ó. Você coloca aqui no primário do trafo, para você ver se o trafo tá bom, né? Se ele tiver bom, aí você tem que ter um pouquinho de cuidado, porque às vezes você tem Não, aqui não tem como, não é só ele não tá ligado mesmo. Você chegou aqui, coloca lá numa aqui, ó. Digamos que você vai colocar nesse aqui. Você não sabe qual é a coisa do trafo, você vai colocar aqui. Então deixa eu colocar ele aqui para vocês verem. Você vai colocar nesse aqui de resistência, ou em qualquer um outro desses aqui, ó. Aí você vai chegar aqui no primário do trafo. O primário dele tá desse lado aqui, ó. Pronto, aí vocês vão medir aqui. Pronto, o trafo tá bom. Aqui não adianta você testar dessa forma não, porque aí você vai ter algumas daqui para aquele não vai dar, daqui para esse, por quê? Porque isso aqui é uma bobina e essa aqui já é uma outra bobina, viu? Aí você pode testar assim, ó. Mas tem alguns componentes aqui que pode fazer retorno e enganar você, né? Aí você pode testar assim até para saber se essas bobinas aqui estão dando prosseguimento para a parte do circuito. Pronto, então o seu transformador tá bom, ou pelo menos ele tá, se botar a corrente aqui, ele corre risco de entrar. Você pode começar a fazer o teste também pela própria entrada de corrente que está aqui a linha. Pronto, isso aqui é a entrada aqui aqui linha e neutro. Tá aqui o Nzinho aqui, o L aqui, você mete fase aqui, neutro desse lado aqui. Que ele certamente, essa fase neutra que está aqui, ó. Fase e neutro aqui. Eles vão entrar aqui no transformador aqui e vai sair desse lado aqui. Desse lado aqui você já pode testar aqui., no próprio capacitor. Tá aqui o capacitorzinho da fonte aqui, ó.
Ele vai passar pelos diodozinhos, pelos 4 diodos estão aqui. Ele vai passar por aqui e vai aparecer aqui. Quando vai aparecer, a fonte não está ligada, isso aqui apenas está mostrando resistência. Você vai ver se vai aparecer aqui 12 volts, no caso para esse aqui. Se vai aparecer 5 volts nesse aqui, por exemplo. Apareceu as tensões, você pode olhar até no capacitor aqui, porque tem alguns que são 24 volts. Você olha no capacitor aqui e vê, esse aqui está para 25, se ele é de 25 volts o capacitor aqui, então no caso aqui vai sair 12. E esse aqui é um de 16 volts, esse aqui, então ele deve ser para 6 volts. Você pode olhar aqui no relé aqui, qual é a tensão de alimentação da bobina. Isso aqui é de 12 volts, ó. Então você já sabe que o relé vai ser alimentado com 12 volts. Então você já sabe que é a saída as saídas aqui é uma saída de aproximadamente 6 volts, outra saída de 12 volts. Então chegando aqui no nosso capacitor, lado negativo, lado positivo, você botou o seu multímetro em 20 volts. Aí você vai testar aqui no capacitor aqui. Se der os 12 volts, então significa que esse lado da placa aqui está funcionando. Aí você continua lá no 20 aqui, aí você vem no outro capacitor aqui, onde você vai ter que encontrar aqui os 6 volts aproximadamente, que é o que vai fazer a parte eletrônica aqui do nosso chip, aqui, nosso CI controlador. Então se você encontrou essas duas tensões aqui, até você já vai partir para o restante. Lembrando que você deve fechar isso aqui, ó. Isso aqui são os 2 cabos da porta. Olha o que é que você vai ver aqui. Primeiro, se ele não acende de forma nenhuma, o seu problema pode estar na tensão mais baixa, no 6 volts. Então você vai percorrer 6 volts aqui, até procurando datasheets para ver qual é a entrada de menos e qual é a entrada de mais 5 volts, mais 6 volts, sei lá o que for. Se você encontrar, aí você procura para ver se está entrando aqui a tensão necessária para fazer isso aqui funcionar. Ele pode estar entrando 12 volts e está funcionando 12 volts tranquilamente e a placa não acendeu aqui de forma nenhuma. Ele só vai acender se por acaso entrar aqui os 6 volts aqui, 6 e 5 volts. Eles sempre trabalham com tensão diferente, né? Aí você chega aqui, você encontra. Digamos que você encontra os 6 ou 12 volts. Você pode procurar até começando aqui do próprio capacitorzinho aqui. Você pode sair seguindo a trilha aqui até chegar aqui em cima. Chegou aqui em cima, tem. Então você pode, mas mesmo assim ele não acende de forma nenhuma, você enfia na tomada e não acende nada aqui. Você pode começar a procurar aqui pelo cristal. Esse cristal aqui é o seguinte. Você pode, se você tiver um osciloscópio, você pode usar o osciloscópio para ver qual é a forma de onda que ele está saindo aqui. Ou você pode comprar já um novo, se você não tem, com o multímetro fica difícil de entender. Eu também não tenho o osciloscópio. Você pode já tirar isso aqui fora aqui, ó. Tira ele fora aqui, compra um novo, com a mesma característica dele e com a mesma frequência, que eles trabalham com a mesma frequência. Todos os aparelhos que usam esse tipo de chip aqui, ó, esse controlador aqui, desse tipo aqui, usa esse cristal aqui, ó. Então você vai encontrar esse cristal nesse aqui, você vai encontrar nesse aqui, em alguns computadores também, em placa de computadores você encontra. Você vai encontrar nesse aqui, talvez não, espera aí, deixa eu ver aqui o tipo de chip dele. Pronto, nesse aqui você não encontra, esse que usa esse chipzinho aqui, pequenininho aqui, você não encontra cristal, ela não tem cristal. Nesta aqui também tem, ó. Todos esses aqui que usa esse tipo aqui, tem esse cristalzinho aqui. Esse cristalzinho aqui, ele dá problemas. Então você tira ele, troca. Você pode até retirar de uma outra placa. Se a placa acende o cristal aqui, funciona. Os defeitos no outro canto aqui, você guarda ela, o cristal vai estar bom. Você tira do cristal de uma placa velha,
coloca naquela ali e você continua o teste. Geralmente, se o problema for no cristal, na hora que você trocar o cristal, ele já vai acender o display. Se o problema for no display, né? Se o display já estava acendendo quando você pegou a placa, então o defeito dela pode ser na fonte. Se você tiver achado o defeito na fonte antes de chegar nessa parte aqui do cristal, então você vai ver o que? Então você vai revisar a fonte. Você vai procurar aqui os diodos aqui, se tem problema nos diodos, se tem algum problema de solda aqui no pezinho do transformador aqui. Às vezes você tem um problema de solda. Uma ressoldagem na placa inteira, muitas vezes é necessário, o problema é somente de trinca na solda. Então você vai procurar aqui os diodos, você pode testar cada diodo, tirar o diodo fora, é mais fácil testar com o diodo fora, ou é melhor, ou é o correto testar com o diodo fora. Você testa cada um deles, nesse ponto aqui, você que vai mexer numa placa, você já deve saber o que é anode, cátodo, saber como é que você testa o diodo, qual lado ele deve dar ou não, né? Se você não entende, aí já é o caso de uma outra explicação em uma outra aula. Então você encontrou o diodo com problema, você troca o diodo e coloca no local. Pode ser o capacitor também com problema. Você tira o capacitor fora, se você não souber medir capacitância. Então você chega numa sucatinha sua, você pega um capacitor de um outro aparelho que seja com a mesma referência. Você coloca no local, liga a placa, testa. Você pode, ainda no problema de fonte aqui, ó, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Ó. Essa fonte aqui ela é diferente. Esta aqui ela é diferente. Essa placa aqui é de um conso espelhado, aquele conso pretinho espelhado. Essa fonte aqui é diferente, ela é uma fonte chaveada. Ela é diferente dessa aqui que tem o transformador aqui. Ó. Então essa aqui a gente já não faz a procura da mesma forma que fez essa aqui. Por quê? Porque essa aqui é uma ponte retificadora feita por quatro diodozinhos. Tá aqui, dois aqui, dois aqui. Essa aqui no caso são dois diodos só. São apenas dois diodos para cada tensão. Tá aqui, ó, dois diodozinhos, faz uma tensão, dois diodos, faz a outra tensão com esse capacitorzinho aqui. Pronto, aí então, nós estamos aqui com uma outra placa aqui. Essa aqui tem os quatro diodozinhos que formam uma única ponte retificadora com esse capacitor aqui, ó. Os 5 volts dele é feito diretamente aqui, ó, com esses dois filtros aqui, do 220 ou 110. Ele já parte daqui, aí um filtro daqui para cá, outro daqui para cá, ele vem direto aqui e alimenta a entrada do pequeno relé, do relézinho pequeno, aquele que faz a lâmpada, que faz essa parte aqui do manha aqui, ó, saídazinha do manha aqui, ó. Ele não é alimentado por um transistor que eu vou mostrar daqui a pouco. Ele é feito diretamente da entrada de rede aqui, ó. Ele entrou aqui, passa por um filtro, passa por outro, vem para cá, aqui um jumpzinho aqui, aí foi lá para a placa aqui, ó. Então isso aqui você tem apenas uma tensão aqui do nosso, qual é que tá? Minha iluminação aqui tá ruim. Ele tem apenas uma tensão, então você já vai prestando atenção nessas coisinhas aqui, ó. A mesma fase que entrou aqui, ó, que entrou aqui no trafo aqui, ela veio aqui, fez uma filtragem aqui, fez outra aqui, aí veio aqui, saiu do outro lado aqui, ó. Entrou aqui para alimentar o nosso relé aqui, na bobina do relé, ó. Que essa parte aqui é a parte de alta aqui, que já tá voltando aqui pelo manhã aqui, ó, para alimentação do prato do outro lado. Então as fontes elas são diferentes, em algumas, né? No caso dessa aqui é uma fonte chaveada. Tá aqui a entrada a entrada aqui de 220 de tensão na placa aqui. Deixa eu ver aqui direitinho aqui, ó. A entrada de tensão é aqui, ó, de 110 ou 220, dependendo de onde ela estiver ligada. Aí aqui é a saída aqui, ó. O negativo aqui, 12 volts de um lado, 6 volts do outro aqui. Aí, 6 volts aqui vai para um outro capacitor, apesar de já ter capacitores nela, ela passa por um outro capacitor aqui na placa. E o 12 volts do mesmo jeito ele vem para cá e quase que o 12 volts aqui, conforme vocês estão vendo,
Deixa eu ver aqui. 2 volts aqui veio alimentar aqui a bobina qual é aqui? Alimenta direto aqui, ó. E vai para o transistorzinho aqui. Essa fonte aqui, você tem que ter um outro conhecimento dela aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é uma fonte de isso aqui é uma fonte de um receptor de TV. Isso aqui é só para mostrar que é uma fonte chaveada aqui, que ela tem o trafozinho dela aqui, tem isso aqui não é um trafo que entra 110 ou 220, isso aqui é somente um filtro. Aí você tem aqui o acoplador óptico, que é esse aqui, que envia as mensagens aqui da baixa tensão do secundário aqui para fazer a regulagem na entrada aqui. Então isso aqui é uma parte que você deve estudar, essa parte aqui, se você não tem conhecimento ainda, para poder trabalhar com essa fontezinha aqui, ó. Você pode dissoldar ela por baixo aqui. Aqui é a entrada do primário dela. E aqui é o secundário aqui com as duas tensões mais o GND aqui no meio aqui. Você pode tirar ela fora da placa para fazer o conserto com ela fora, já que fica meio difícil de se mexer por isso aqui. Isso aqui você pode fazer o que? No caso de uma placa dessa aqui, isso aqui não, digamos que isso aqui não tem nada a ver com a fonte. Isso aqui é o relézinho do aparelho lá onde ela estava ligada, né? Ela é composta simplesmente por essa parte aqui, ó. Por essa parte aqui, retirando isso aqui fora aqui, né? Retirando toda essa parte aqui fora. Aliás, retirando somente isso aqui, ó. Somente esses 3 componentes aqui. Isso aqui é a fonte completa do aparelho lá, né? Essa aqui é bem mais compacta um pouco, porque trabalha com a tensão menor. Então você vai ter, primeiro nela, você vai ter a entrada, que a entrada foi por aqui. Que você vai ter a entrada, nessa aqui tem um fusível, nessa aqui você não vai ter o fusível, mas pode ter um resistor para queimar, tem um varistor aqui para, se por acaso fechar algum curto nessa parte aqui, se vier uma tensão, aliás, se vier uma tensão mais alta, se ele estiver trabalhando 110 e vier uma tensão 220, essa placazinha aqui ela já é 110 e 220, ela trabalha com um bivolt, né? Então esse varistor aqui é um varistor que vai cortar a tensão a partir de 300 volts aproximadamente. Então se vier um pico de tensão, ele vai entrar em curto aqui e vai queimar esse fusível aqui, ó. Vai queimar esse fusívelzinho aqui. Muitas placas, o defeito é esse aqui, ó. Quando dá um surto na tensão que entra na casa, que entra pela tomada, ele entra em curto aqui e ele queima esse fusívelzinho aqui, né? Então passando por aqui, primeiro tem a retificação ainda no primário, na corrente de 220 ou 110. Tem a corrente retificada, passa pelo capacitor de 400 volts. A mesma coisa acontece com essa fontezinha aqui. Quando entra nesse filtrozinho aqui, ele entra corrente contínua. Ele não entra corrente alternada conforme nos transformadores comuns, né? Ele vai entrar corrente contínua e esse chip aqui, ele vai ser controlado por essa peça aqui, ó. Pelo acoplador óptico. Então esse acoplador aqui, depois que a tensão passa para esse lado aqui, então ele vê quais são as necessidades de aumentar ou diminuir a tensão para regular a corrente. Então aqui você vai, essa fonte aqui é uma fonte igual essa aqui que deve ser estudada separadamente dessa aqui, ó. Essa aqui já é uma outra forma de trabalho. Acho que tem quando é no caso de uma, por exemplo, a alta tensão não funciona. Aí você imagina que pode ser aqui o relé que não está acionando. Você imagina que ele não está acionando, né? Digamos que o que pode nos levar a pensar que esse relé aqui não está funcionando é porque você pode ver o display funcionando, fazendo a contagem regressiva, mostrando que o aparelho está funcionando, mas ele não esquenta. Aí você pode imaginar assim, pode ser o relé. Aí o relé você pode testar aqui por cima aqui,
colocar o multímetro aqui para ver se ele fecha na hora que a placa está armada, na hora que a placa tá funcionando, fazendo a contagem. Isso aqui tem que estar fechado aqui, ó. Você botando o multímetro aqui, esses dois polos aqui vai estar fechado. Na hora que ele parar de contar, ele vai abrir. Ou seja, é ele quem aciona o grande trafo, né? Se você fizer esse teste aqui e ele estiver bom, estiver funcionando, antes de você começar a mexer na placa, aí você vai lá no grande trafo lá, ver se não está queimado, testa lá a entrada dele do primário. Testa se está entrando realmente 110 ou 220 dessa parte aqui para outra parte que alimenta o trafo lá embaixo. Nós estamos falando da placa, por isso que eu não estou mostrando o trafo, né? Mas é claro que se vier a fase estiver sendo cortada por aqui, quem vai estar lá embaixo no grande trafo vai ser o neutro. Então você pode testar para ver se também essa corrente vai estar entrando, se alguma das chaves não vai estar cortando essa corrente, né? Que pode ocorrer de uma das chaves dar problema e aquela chave não está enviando a corrente para cá, ter cortado por lá, por um curto, alguma coisa assim, os contatos dela ter se corrompido e não está enviando, né? Caso tudo isso aí esteja correndo bem, o nosso relé aqui esteja com os contatos bons, aí você vem aqui para baixo aqui e você vai testar a bobina dele. Pode testar diretamente, meter aqui as ponteiras do multímetro, trazer ele aqui para uma das escalas de vezes, de K, de resistência, no bip mesmo aqui. O bip não vai bipar com a resistência dele estando boa, mas você vai ver uma numeração lá, né? Você testou aqui, aí você olha aqui para testar aqui e vê a direção aqui do diodozinho que tem aqui, ó. E tem um diodozinho aqui, lá no meio dele lá, que você vai ter que procurar botar ver o anodo e cátodo dele para colocar a ponteira do lado certo aqui para não haver interferência, né? Então você olhou aqui, viu, a bobinazinha dele tá boa aqui. Esse aqui tem todas as placas e é da mesma forma, não tem diferença nenhuma de uma placa para outra em relação ao nosso relé aqui. Você viu, tá boa? Tá. Então você vai procurar aqui o negativo, aliás, o positivo dele, e vai procurar de onde é que tá vindo. Você vai procurar de onde é que tá vindo, que ele tá vindo de um transistor desse aqui, ó. De algum desses transistores aqui, ó. Você vai pegar aqui e fazer a procura. Quando você começa a procurar aqui, ó, esse aqui nós já demos sorte aqui na procura, ó, bem pertinho aqui, ó. É o Q4. Tá vendo aqui, ó? Ó. Aqui da bobina aqui, ó. Tá aqui mostrando aqui o nosso. Deixa eu pegar uma coisa menor aqui para gente apontar. Tá aqui o nosso diodozinho aqui, ó. Diodozinho, desenho aqui, desenhozinho da bobina aqui, ó. Ó, o Q4 aqui, ó. Transistorzinho aqui. Então você vai fazer a verificação desse transistor aqui, se ele tá bom ou se ele tá com problema. Se ele tiver com problema, troca ele. Pronto, trocou esse aqui. Pode também, antes de fazer a troca, de verificar se ele tá com problema ou não, você procurar aqui a corrente aqui que está alimentando ele, para ver se realmente ele está recebendo a corrente direitinho. Os comandos, ele é comandado pelo nosso chip aqui, ó. Ele é comandado por isso aqui, quem comanda ele é uma dessas saídas aqui, ó. Aliás, esse chip aqui, esse aí de comando aqui, parei um pouquinho para entender alguma coisa ali. Ele é quem comanda todos os transistores que você encontrar por aqui, ó. Qualquer transistor que você encontrar na placa aqui, ó, um aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos esses transistores que você vê aqui, o comando deles vem daqui, ó. Se esse aqui tiver com problema, um transistor desse aqui pode não acionar. Um transistor desse não acionando, alguma função da placa vai ficar problemática, né? E o que faz esse aí aqui funcionar, comandar, são os comandos que a gente dá lá pelo painel de botões na membrana, que ela é encaixada por aqui. Tá aqui uma coisa aqui, ó.
Ela é encaixada por aqui, você apertando aqui o teclado aqui. Tá aqui uma outra aqui. Você apertando o teclado, ela vem por esse cabozinho ali e faz o comando aqui. Por que o cristal aqui? Porque isso aqui é um relógio. Isso aqui na verdade é um relógio, um contador de tempo. E junto com o contador de tempo, é claro que tem a função de acionar o relé aqui para ele começar a funcionar. O relé só funciona se por acaso esse fio aqui, não é esse fio aqui, é esse aqui, ó. Esse fio aqui estiver ligado com esse, ou seja, a chave da porta estiver fechada, como é o caso desse aqui, ó. É ele também quem aciona aqui o bipzinho aqui. Esse bip pode se calar, não funciona mais. Esse bip aqui, ele também é acionado por um transistorzinho que está bem aqui no pezinho dele aqui, ó. Esse transistor aqui que é acionado para jogar a corrente aqui no bipzinho. Então todas essas coisas, você pode ver assim, a placa é muitos problemas que pode dar nela em lugares diferentes, para a gente mostrar tudo num vídeo. Principalmente se fosse mostrar usando equipamentos, ligando, aquela coisa toda. É mais fácil a gente mostrar um único problema, a solução de um único problema, do que mostrar todos os problemas. Não tem como. Alguém pode perguntar, mas dessa forma, sem acionar, desculpem, sem acionar a placa, sem usar o multímetro, sem botar a corrente nela, eu não vou aprender. Eu não trabalho com eletrônica, viu? Eu trabalho, a minha parte mais na eletrônica, eu vejo mais só assim, as placas que estão nos equipamentos que eu estou consertando. Então, por muito tempo trabalhando com micro-ondas, eu aprendi a encontrar defeito nas placas. Mas acredito você que há 40 anos atrás eu aprendi o básico de eletrônica e de eletricidade. Na eletricidade eu já estava fazendo curso de eletricista, né? Mas há 40 anos atrás eu aprendi o básico de eletrônica, que dá para eu me virar, que eu nunca fiz curso de eletrônica, apenas vendo revistinha com 4 ou 5 fotografias da placa. Não existia YouTube naquela época, a gente tinha que aprender na tora mesmo. Então, espero que você imagine que isso aqui tenha sido um conteúdo que possa ter lhe ajudado. Então é isso aí, valeu, se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixe seu likezinho e tchau.